Quais ferramentas o homem precisa para viver ao meio da natureza em busca de sua liberdade? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês 5 ferramentas essenciais para a vida na montanha, para uma vida off-grid, para uma vida homestead, uma vida sustentável ao meio da natureza. Bom galera, quando se fala em vida na montanha devemos retomar aos nossos ancestrais, que eram os povos da Norte América, no sentido de homens da montanha. Temos também nossos ancestrais aqui indígenas, caboclos, mas vamos começar falando sobre os homens, os leadores de Norte América e da Europa, no sentido de que eles tinham um trio de ferramentas para dominar as montanhas, né? Aquelas montanhas geladas, diferente aqui do clima tropical do Brasil, mas fica até o final que eu vou mostrar para vocês qual sinergia que tem, qual conexão que tem entre o homem da montanha do Norte América e o povo brasileiro, beleza? Fica até o final. Então, o homem da montanha, ele tinha um trio de ferramentas que consistia em um machado, uma faca média e um canivete. Diferente aqui do Brasil, de que o homem da selva, da floresta brasileira, ele tinha um facão e um pequeno canivete. Só você analisar caso sequência com o caboclo, geralmente ele vai usar esse setup até hoje, que é um facão e um canivete pequeno, né? Ele abria a mata, e tinha um canivetinho ali para fazer, para esculpir alguma coisa, ou às vezes até para tirar uma taquara, que agarra, né? Agarra em algum lugar assim, ele limpa usa aquele canivetinho também para dar uma limpeza também. Então o setup do brasileiro, do caboclo, era um facão e um canivete. Também tinha um machado, né? Mas ele não usava tão rotineiramente quanto o facão e o canivete. Pela fora o machado era usado, acredito que quase que todo dia, né, para obter lenha, porque o homem das montanhas do lugar frio era muito necessário ter lenha, né? Aqui no Brasil também usa-se lenha, porém lá era caso de vida ou morte, né? Sem lenha ele morria, né, de frio. Então, depois do povo da montanha usar esse setup do trio ferramenta por um bom tempo, teve um camarada que é o Morse Konchansky, esse cara aqui. Esse cara aqui desenvolveu o uso da faca para diversas atividades, além do que ela era usada. Não sei se foi ele que criou, assim, mas o que ele ajudou a popularizar técnicas de faca como batune, como fire stick, que é fazer penas com a madeira ou graveto para acender fogo com pederneira. Shopping. E outros tipos de técnicas com a faca. A faca para ele era super essencial, né? Até mais do que um machado e outras ferramentas, embora ele use, né, o machado, né? Ele também não vai usar uma faca de machado, com certeza, né? Mas ele trouxe mais utilidades para a faca, né? Para o quesito sobrevivência e o uso diário. Então, falando sobre facas, o meu setup aqui, minha primeira ferramenta que eu vou falar das 5 ferramentas essenciais é essa faca aqui. Essa faca aqui é uma LT Wright, né? Construído lá nos Estados Unidos pela empresa LT Wright. É uma excelente faca. Aqui temos uma bainha de couro, uma pederneira com chifre de servo, muito boa também, e um paracord aqui também.
E essa faca aqui, galera, é muito boa. Ela é feita em aço CPM 3V. Para quem não conhece, é um aço da tecnologia em pó, maravilhoso. Esse aço aqui é praticamente indestrutível. Você dificilmente vai conseguir quebrar essa faca aqui no uso normal, né? A não ser que você queira realmente sentar marreta nesse daqui, e mesmo assim vai ter dificuldade. Acredito que é o aço mais resistente criado pelo ser humano até hoje. Um aço de CPM 3V. Tem o Magna Cut, mas acredito que esse daqui ainda é melhor do que o Magna Cut em algumas coisas. Ele tem a vantagem, diferente do aço carbono, embora ele enferruje, mas vai enferrujar com mais dificuldade, né? Segura o fio muito bem. Ele é um pouco mais difícil de afiar do que o aço carbono, né? Com uma pedra qualquer. Mas ele também não é tão difícil não, como tem alguns aços que você não consegue de maneira alguma afiar com uma pedra. Esse aqui também consegue afiar com a pedra, vai ter um pouco mais de dificuldade do que o aço carbono, mas nada também de outro mundo. Então essa é uma faca que eu uso para fazer batune aqui na montanha. Ontem eu usei para um galinheiro, tava precisando entrar num negocinho assim, ele serviu de formão, bati uma ferramenta aqui atrás, usei ele de formão. Cara, a faca é a extensão, é o dente que a gente não tem, né? O dente de sabre, os bichos sempre tem o dente, garras, a gente não tem. A faca seria a extensão da nossa, né? Então ter uma boa faca é essencial. E uma das facas melhores que eu já tive na vida é essa faca aqui, da LT Wright GNS, muito boa. É um pouco difícil de obter aqui no Brasil, mas se você conseguir uma faca dessa, é muito boa. Tem outros também nacionais aí também que seguem esse mesmo princípio, né? A Cutelaria Hunter, que são facas boas de bushcraft aqui no Brasil. Recomendo muito. Uma outra faca também que eu tenho, eu tive há pouco tempo, estou testando ela. Essa aqui é a Lagoon. A Lagoon, fiz uma troca com um amigo, né? Em mel, uma pederneira, mais algumas coisinhas. Também da LT Wright, faca muito linda. Olha aqui, galera. Olha que faca linda. Lagoon significa nem muito, nem pouco, mas o essencial. Essa faca aqui foi criado por alunos, né? O design dela, a criação por alunos do Morris Konchansky, do qual falei anteriormente, criou essa filosofia. Essa faca aqui foi criada também. Depois eu vou falar mais sobre essa faca, vou fazer um review sobre essa faca, beleza, galera? Não vou dar muito detalhe agora, não deixa, só dou só um gostinho. Essa faca, muito boa. É a Lagoon. A segunda ferramenta, e acredito que eu usei ela ainda mais, bem mais do que a minha faca LT, é esse facão guepardo. E na verdade ele não é um facão, ele é um parangue, né? O parangue é muito usado por culturas do Sudeste Asiático, Malásia, Indonésia e outros lugares, que tem uma mata também parecida com a nossa, né? E diferente do facão nacional, Tramontina, Corneta e outros facões do Brasil, que eles são muito bons em abrir picada, mas para derrubar pequenas árvores ou capoeira, eles não são tão bons para cortar. Esse aqui vamos supor que o facão ele é 20% melhor em abrir picada do que esse. Já esse daqui é também uns 60%, 70% melhor em cortar pequenas árvores e usar até ele mesmo de machado. Então esses 20% que o facão seria melhor no quesito de abrir a picada, esse daqui compensa com a vantagem que ele tem de derrubar pequenas árvores e fazer outras utilidades. Então esse facão aqui já acompanhou ele há muitos anos, acho que uns 6 anos. Já está bem destruído aqui, olha como é que tá o cabo dele. É um facão muito bom, ele não é muito caro, acho que 200 e pouco reais aí. Ainda acha alguns exemplares dele por aí. É um parangue,
né? Na verdade, eu falo facão, né? Que a gente está acostumado, mas ele é um paranque. Muito bom, recomendo demais. Derrubei muitas árvores com ele, capoeira. Esse facão já me trouxe muita grana também, fazendo trabalhos fora. E recomendo demais esse facão. O terceiro item que a gente vem aqui é o machado, né? Como o machado aqui no Brasil, ele não foi a ferramenta essencial, né, para o brasileiro, mas ele é muito importante também. A gente que mora na floresta, uma hora ou outra vai encontrar uma árvore caída gigante, maior assim, vai ser difícil de cortar com facão, até com esse parangue aqui dá, mas vai ter um trabalho maior. Com esse machado aqui você vai obter muito mais êxito. Quando você for comprar um machado, o ideal é que o machado seja do tamanho do seu braço, né? Esse é um facão considerado até pequeno. Um facão muito bom. Esse aqui é um facão da Baco, né? Essa madeira aqui é freixo, né? Madeira muito usada lá fora, que ela é leve e ao mesmo tempo resistente. Esse é um machado feito para desgalhar, não é feito para rachar lenha, né? Quando é para rachar lenha, a cunha dele é mais grossa aqui. Mas eu uso também ele para rachar lenha sem problemas, né? Mas ele não é totalmente feito para isso, né? E no quesito de rachar lenha, caso você for rachar lenha com seu machado, faça esse protetor de pescoço, né? Se for reparar aí, os homens da montanha sempre usaram esse protetor de pescoço. Esse daqui eu fiz com sisal. Molhei o sisal aqui e depois joguei uma cera de abelha também aqui que eu colhi aqui em casa, para fortalecer o pescoço dele, para não quebrar, porque mesmo por causa um pequeno detalhe pode quebrar seu machado, né? Então recomendo demais esse machado aqui da Baco. Tenho ele não há tanto tempo, mas o tanto que eu já usei com ele, vi que ele é um excelente machado. Recomendo demais. Beleza? A quarta ferramenta é também da mesma fabricante, Baco. É um Laplander, uma serrinha muito boa. Acredito que se você já viu algum vídeo de bushcraft por aí, com certeza você já viu essa serrinha, né? O homem da montanha sempre teve esse movimento de serrar. Antes ele usava aquele gupião, né? Que era aquela serra que dois homens trabalhavam, né? Um puxava, outro empurrava, puxava, outro empurrava. Pra ele, né? Mas era muito bem usado esse tipo de serra, né? E o movimento de serra é muito essencial de se fazer na montanha. Você vai precisar fazer. Embora assim, com machado e um facão você consiga fazer um trabalho, consegue, mas te facilita muito, né? Um gasto calorias. Com isso daqui, rapidamente você faz um corte que vai demorar muito com o facão e não vai ficar tão bonito, tão preciso. Então recomendo demais ter uma serra. Pode ser um serrote, né? Pode ser uma serra tremontina, e tudo mais. Mas se você quer ir para um patamar maior, vá dessa serrinha Laplander. Ela também não é tão cara, deve custar uns R$200, mais ou menos. Muito útil, cabe no seu bolso, na mochila, não pesa quase nada. Muito boa essa linda ferramenta. Nosso quinto item é um bom canivete. Isso aqui é um Rootsman Victorinox, que ele é multifunção, né? Tem faca pequena, faca grande, tesoura, tem um serrotinho muito bom. No quesito canivete, eu prefiro o Multitools, um Victorinox, que ele, além da função de canivete para pequenos trabalhos, ele ainda tem essa questão de multiferramentas. Beleza? De bônus aí, galera, uma boa mochila, né? Para você carregar aí seus itens. Recomendo uma boa mochila. Essa daqui é uma
Mochila 511, né? Criado também, feito lá nos Estados Unidos também. Quem conhece sabe, né? Não preciso nem falar de qualidade dessa mochila. Muito boa essa mochila. Ela é com cordura, né? Com cordura e o zíper YKK, os melhores zippers que tem. Pode lenhar mesmo que nunca vai sair, né? Nunca vai estourar esse zíper. Muito boa essa mochila. O Homem da Montanha sempre teve uma mochila ou alguma coisa ali, né? Para carregar suas ferramentas, alimentos, algumas frutas que ele colhia na floresta. E recomendo demais, né? Esse seria um bônus, né? Mas recomendo demais ter uma boa mochila. Aqui no Brasil temos a marca Wolf, que para mim são uma das melhores mochilas que temos, da marca Wolf. Tem uma outra mochila também da Wolf, né? Já tive mais, só que hoje em dia eu tô seguindo uma preparação mais minimalista possível. Embora vocês vejam, um minimalista está com um monte de ferramentas. Eu queria não ter nenhuma tanta ferramenta assim, mas como eu moro na montanha, eu preciso fazer diversas atividades que uma complementa a outra, eu preciso dessas ferramentas, né? E na vida é sempre assim, né? A gente tem que ter uma redundância. Ter o minimalismo tem, mas também tem que ser muito bem pensado, né? Que até na filosofia do Monks Chomsky, né? Quanto mais você se sabe, de menos ferramentas precisa. Hoje em dia é muito pregado para você ter várias facas, né? Aquelas facas, aqueles trambolhos de faca de sobrevivência, muito ruim. Já tive aquelas facas no começo aí da minha trajetória, que a gente acaba pensando, nossa, tem que ter aquela faca, mas é uma faca muito ruim, né? Você vai ver, vai usar. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas é isso, galera. Sem mais enrolação. Espero que tenham gostado aí de saber das ferramentas que eu uso aqui na montanha, né? Das melhores ferramentas. Valeu e liberdade de quem é mato. Tamo junto.